chegamos à morte, como consequência dessa desobediência. E ele falou assim, mas eu vi o meu corpo deitado na maca. Ele já estava indo embora. E aí ele disse que o corpo dele começou a tremer. Eu vi meu corpo começando a tremer e eu voltei. Cara, coisa impressionante, gente. E assim, quando ele me contou esse relato, e eu perguntei, eu não tinha tido uma conversa com ele, assim, de parar para conversar, e eu perguntei, você é evangélico, cara? Ele, eu sou, graças a Deus. Amém. E aí o meu coração se encheu de alegria, porque se ele tivesse morrido, Eclesiastes vai dizer, são mais felizes que já morreram do que os que ainda vivem. E melhor do que ambos aqueles que ainda não nasceram, mas aqueles que têm a sua vida firmada no Senhor. Né? E aí ele disse, eu sou evangélico, graças a Deus. Eu falei, então você estava indo para a glória. Mas, se você voltou, existe propósito de Deus na tua vida ainda nessa terra. Amém? Então eu te digo, meu querido, se você está aqui hoje, existe um propósito de Deus para a tua vida. Porque olha ao seu redor, a pandemia levou um monte de gente. Quanto? Só 700 mil. Só no Brasil, só 700 mil. E vocês, nós, somos os remanescentes. Amém? Sabe por quê? Não é porque você é melhor e eu não sou melhor que ninguém, não. É porque existe propósito de Deus para a nossa vida nessa terra. Então aproveite todos os dias da sua vida para falar do amor do Senhor. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele me disse que era evangélico, graças a Deus. E eu falei assim, Natinho, Renato, eu chamei de Natinho. Falei, Natinho, agora você vai começar a valorizar mais a vida. Sabe por quê, irmãos? Eu não passei por nenhuma experiência dessa, mas eu tenho em meu coração sempre o desejo de levantar todos os dias e agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo dia. Todos os dias eu tenho um pão para comer, todos os dias eu tenho uma refeição. Todos os dias, o que Mateus 6 vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Mas antes disso ele vai dizer, por que você se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, né? E aí dá aquela aula. E aí eu trouxe isso para a minha vida, eu agradeço a Deus. Toda vez que eu caminho na rua, gente, eu escuto um passarinho cantando, falo, que coisa linda, eu olho a grama, que coisa linda, eu olho o céu, que coisa linda, eu olho o sol, que coisa linda, gente. É maravilhoso você viver e reconhecer que foi uma dádiva de Deus. Sabe, e ele me disse, mas realmente, lá no hospital, muita gente queria ver o sol. Olha só, gente, você tem o sol todo dia para você ver. E às vezes você não valoriza isso, sabe? O passarinho está cantando, a grama está ali, que lindo você poder andar na rua, cara. É maravilhoso, sabe? Tudo isso, só que a gente tem uma mania de sempre querer mais e mais e mais. Você tem um carro, glória a Deus, fica com ele, mas eu quero o melhor. Não, glória a Deus que você tem esse. Você tem uma casa, glória a Deus que você tem uma casa. Sabe, quando Mateus 6 vai dizer que as coisas vão sendo acrescentadas, e também diz a Bíblia que nunca vi um justo mendigar o pão, né? Porque o essencial não vai faltar para você, eu te garanto. Eu te garanto. O que vai faltar é o carro a mais que você quer, uma casa a mais que você quer, tudo a mais que a gente quer, né? Estou me colocando nessa lista, porque eu tenho uma lista de desejos. Antigamente eu fazia no início do ano, pastor Jair. E quando eu realizava, eu riscava. Eu já parei, eu desisti, gente. Porque a lista às vezes repetia. mas não fiz esse ano passado, não consegui ainda, mas vou rasgar esse papel, aí desisti. Eu já falei para os irmãos que eu tinha um desejo de ficar rico, já desisti também. Já desisti. Né? Riqueza, sei não. A riqueza minha está guardada no céu. Porque a Bíblia vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e eu me incluo nisso. Glória a Deus. Amém? Então eu queria dar esse breve testemunho da vida desse rapaz, para alegar o seu coração, para que a gente aprenda a valorizar a vida nos mínimos detalhes. Se você tem um ente querido, fala que você ama. Sabe, eu tomo café com a minha mãe todo dia, pastor Rogério. Agora é minha vizinha, ela mora quase do lado da minha casa. E eu tenho a preciosidade,
a dádiva de Deus, de todo dia poder tomar um cafezinho com a minha mãe. Sabe? Porque o dia que ela foi embora, eu vou ter a certeza no meu coração, eu fiz tudo o que eu podia fazer por ela. Eu ajudo, eu acompanho, tudo que eu posso fazer, eu faço. Né? E que você tenha isso em mente. Fazer por quem você ama. Tudo que você puder fazer, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus netos, seja lá quem for, faça tudo que você pode fazer. Porque a vida é assim, gente, é um sopro. E a gente não vai levar nada daqui. Ajude enquanto você pode. Mateus 6 vai dizer para você dar esmolas, né, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez, ou vice-versa. Cara, leia Mateus 6, que vocês vão ficar maravilhados com aquele texto, que faz parte do sermão, né, de Jesus ali. Então, gente, valorize a vida nos mínimos detalhes, tá? Sobre fé, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Gênesis 15. Gênesis 15 é o primeiro livro da Bíblia, onde tudo começou. Eu fico pensando, né, como é que Moisés escreve tudo isso, né, cara? Que revelação maravilhosa, né? Eu estou com Mateus, Gênesis 15. Nós vamos falar sobre fé um pouquinho nessa noite. Gênesis 15, versículo 5. Todos acharam? Amém? Na minha versão diz assim: levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Amém? O que isso tem a ver com fé, gente? Isso tem nada a ver com fé. Está falando para contar a estrela, né? É ou não é? Sim ou não? Amém, pastor Rogério? Contar a estrela. Quando ele leva Abraão para fora, o que vocês imaginam? Quantas estrelas você é que pode contar? Você está imaginando um monte de estrela, né? Não é? Um monte de estrela. Quem pode contar as estrelas? Mas aqui não é só em números. Agora vamos adiante. Vai lá em Gênesis 15, 12. Por que eu vou falar que isso é uma questão de fé? Agora no versículo 12. Diz assim: e pondo-se um sono profundo, caiu Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Gente, em Gênesis 15, 5, estava de dia. Como é que você conta a estrela de dia? Hã? Quem conta a estrela de dia, pastor Rogério? Você consegue contar a estrela de dia? Mas você sabe que ela está lá, não é? É a certeza das coisas que não vemos, mas esperamos. Quando Deus manda Abraão sair da tenda e encontrar as estrelas, mas está de dia, Senhor. E ainda fala, se é que pode contá-la. É questão de fé. Sabe? Então assim, Abraão, será a sua descendência, se você tão somente crer. E a definição de fé, a Bíblia vai dizer, lá em Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certo? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Um princípio de relacionamento. A fé é um princípio de relacionamento. Pensa comigo, gente. Vocês acreditam em Deus? Amém? Amém? Todos estão comigo? Mas quem já viu Deus aqui? Nitidamente. Estou falando de Deus em pessoas, Deus em coisas. Nitidamente, eu ainda não vi o Senhor. Quer dizer, eu vi o Senhor de uma maneira que Ele me revelou. Eu já vi o Senhor, pastor Rogério, eu já ouvi o Senhor e eu já senti o Senhor. Não da maneira que Ele é. Uma vez, em casa, meu filho tinha acabado de nascer e a gente dormia em quarto separado para poder dormir, alguém dormir. Porque sabe, quem já tem filho pequeno aqui sabe que filho pequeno não deixa ninguém dormir. Pelo menos lá em casa, gente, olha, uma luta. Agora tem a Valentina, que é a outra. Quando a gente pensa que conseguiu dormir, veio outra para gravar o nosso som. E aí eu estava, e naquela noite, era um domingo, eu voltei da igreja, eu falei, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz.
eu já tinha sentido o toque do Espírito Santo, né? Você já foi batizado, você já foi renovado, restaurado. É maravilhoso, gente. Eu vou dizer para vocês. Eu com meus 28 anos de idade, tá? Todo mundo acreditou, amém. Então, 28, estou legal, né? Pareço 28, não pareço? Ou não? Estou mais acabadinho? Estou mais acabadinho, né? Com os meus 42 anos de idade, eu já vivi bastante coisa. Bastante coisa. Eu sei que tem gente com muito mais idade que eu aqui, que já viveu muito mais. Mas eu posso dizer para vocês que nada se compara com a presença de Deus. Nada se compara com o toque do Espírito Santo. Sabe? Eu já comi comidas boas, já fui para lugares bonitos. Eu já tive alguns prazeres nessa vida, mas nenhum deles foi igual à experiência que eu tenho com o Senhor, de visitação do Espírito Santo. Sabe, quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, você fica numa alegria que você não tem como descrever, sabe? E é um momento tão precioso que, às vezes, você está ali naquele envolvimento, parece que você está ali dias, mas quando você vai ver, passou-se algumas horas. Você não sente o tempo passando, é tão bom que o negócio é gostoso demais. E nessa noite eu falei, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. E como que você pensa que é a voz do Senhor? Poxa, gente, só eu que fico. Não, a Bíblia vai dizer que é a voz como de muitas águas, né? Eu pensei que o Senhor ia falar assim, Shema, né? Um barulho de água, eu estou aqui. A gente fantasia. É igual quando as pessoas falam de alguém para você. E fulano é assim, 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 assim. Aí você faz uma imagem da pessoa, não é? Você nem conhece, mas você é gordo, é careca, é magro, né? É narigudo, é orelhudo. Você fica pensando como é que a pessoa é. E às vezes a gente fica assim, como é que é Deus, né? Como é que é ouvir a voz de Deus? Aí eu orei ao Senhor, falei, eu quero ouvir a tua voz. Pastor Rogério, eu deitei e fui dormir. E sabe quem chamou? A minha esposa. Foi uma voz tão alta e nítida. Eu estava dormindo, gente. Me arrepio só de lembrar. Eu estava dormindo, eu escutei, Simar, Elaine me chamando, minha esposa. A voz era dela. E quando ela me chama de madrugada, alguma coisa errada está acontecendo. E eu lembro que eu levantei assustado. O Samuel era pequenininho e estava dormindo com ela. E eu fiquei no outro quarto para poder dormir essa noite. E a gente revezava, né? Eu acordei assustado. Falei, aí procurei, Elaine não estava no quarto, abri a porta, uma escuridão. Falei, gente, Elaine me chamou, mas... Aí fui no outro quarto, estava lá, os dois dormindo, igual um passarinho. Aí quando eu voltei para o quarto, aí o Senhor falou assim, ué, você não pediu para ouvir minha voz? Nitidamente, era uma voz tão familiar, sabe? Eu imaginava que a voz de Deus ia ser uma coisa tão diferente, foi tão familiar. E uma outra vez, eu também pedi, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver, eu quero te ver, pedindo isso há um tempão. E aí você fica assim, ó, olhando para o céu, aí vê, será que Deus vai se manifestar aqui? Ou aí você olha para a planta, vai ser igual a Moisés, né? Vai queimar, vai virar um fogo. Você fica... Aí eu lembro que nessa noite eu dormi. De repente... Não, eu não estava nem dormindo, não. Antes de dormir, sabe aquele quando você está começando a dormir? Eu fui levado numa visão. Eu entrei, na época, o Bolsonaro ainda era presidente. Isso foi ano passado, se eu não me engano. Eu fui levado a uma sala onde tinha uma mesa. Eu trabalho com madeira, eu trabalho com móveis planejados, mas eu nunca vi uma mesa daquela. Pensa numa mesa grossa, um tampo grosso. Lindo, lindo, lindo a mesa, ela é linda. E nessa mesa tinham 4 pessoas nessa mesa. Tinha um, que esse eu vi nitidamente. Era todo de branco, parecia um boneco de cera. Pensa num boneco de cera, todo de branco mesmo. Mas ele tinha um formato de uma coroa, né? Tinha a silhueta dos olhos, tudo. Só que era tudo branco, a roupa era branca. E eu vi que tinha muita patente, era uma pessoa muito importante que estava nessa mesa. De um lado estava um desse, de um lado estava outro. E na frente tinha mais 2, eram ele mais 4. Só que esses 4 eu não conseguia ver, era um vulto para mim.
E aí, quando eu cheguei assim, eu olhei, na minha visão, eu pensei, é alguém muito importante. Estava do lado de uma janela. E a janela estava aberta, né? Assim, era de vidro transparente mesmo. E eu, na minha visão, falei assim, essa pessoa tão importante, que na minha visão, eu como alguém que não conheço gente tão importante, na minha visão, eu comparei ao presidente da República. E eu falei assim, você tem que sair da janela que alguém pode te matar. Aí, na mesma hora que eu pensei isso, veio uma voz e disse assim, aonde ele está, ninguém pode achar ele. E aí, quando eu voltei dessa visão, do mesmo jeito que eu estava, gente, porque nessa noite eu estava orando, deitado, eu não costumo orar deitado não, mas eu já tinha orado ajoelhado e voltei a orar deitado. Na mesma posição que eu estava fazendo, eu voltei. É como se eu tivesse ido em segundos, mas a visão durou minutos para mim, sabe? E aí, quando eu voltei, eu comecei a falar em língua. Gente, foi assim, algo maravilhoso, que eu nunca tinha experimentado. Sabe, eu tinha pedido ao Senhor para ver, e aquela ali foi uma revelação. Eu vi o Senhor da maneira que Ele quis se apresentar para mim. Era alguém muito importante, coroado, né, cheio de patente, alguém com muita autoridade, só que eu não conseguia ver detalhes, eu via todo branco, a roupa branca, como se fosse um boneco mesmo de cera, e falava assim com os quatro. Que eu acredito que, na minha visão, eram os 4 seres viventes. Na minha ignorância, eu falei, deve ser os 4 seres viventes, né? Que ficam com ele ali 24 horas por dia. E aí, na mesma hora, gente, eu peguei o celular, eu acho que eu não tenho mais esse áudio. Eu participo do grupo de louvor na minha igreja, e eu falei assim, e eu fui muito relutante, né, para não pegar o celular, porque naquela hora eu só queria ficar ali, glorificando a Deus. Só queria ficar glorificando a Deus. Mas o Senhor falava, pega o celular e grava um áudio para o grupo de louvor, a experiência que você teve. Para eles serem edificados, mas eu não conseguia, gente. Eu ficava lá falando em línguas e aquela maravilha naquele lugar. E aí um dado momento, eu consegui pegar o celular e as minhas palavras saíram muito ruins, mas consegui falar para eles. Naquela hora, era 1h da manhã, era de madrugada. E aí eu consegui transmitir essa visão para eles, eles foram edificados. Então eu posso dizer para os irmãos, eu já ouvi o Senhor, eu já vi o Senhor da maneira que Ele se apresentou para mim e já senti o toque do Senhor. E é por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a gente precisa se relacionar crendo que Ele existe. Porque se você já não existe, se você não crê que Ele não existe, como é que você vai se relacionar com alguém que você não crê que existe? Né? E aí, vocês lembram do Orkut? Quem lembra do Orkut aqui? Você lembra? Lembra do Orkut. Os mais antigos vão lembrar do Orkut. O Orkut é uma versão do Facebook, tá, gente? Só que era uma versão antiga, né? O Orkut era legal, né? Só tinha Orkut. E aí eu entrei numa comunidade chamada Ateu com Muito Orgulho. Na época eu falei assim, como que a pessoa não consegue acreditar que Deus existe, gente? Tu olha para o céu, tu olha tudo que existe, olha para você, tão perfeito que você é, com tudo que você tem, organismo, órgãos, né, tudo funcionando. Como é que você pode imaginar que alguém não te criou? Aí eu entrei nessa comunidade para poder entender qual era o pensamento dessa galera para eu poder pregar para eles. E aí eu entrei nessa... E, rapaz, eu via tanta atrocidade no grupo e eu só ficava olhando. Aí, um dado momento, eu comecei a me manifestar falando de Deus, eu fui excluído do grupo. Mas eu preguei para eles. E aí, eu estava num dia no meu quarto e eu tenho alguns louvores que o Senhor me deu. Né? Alguns eu já gravei e alguns ainda não gravei. E eu vou cantar esse para vocês ouvirem. Tá ligado aqui? Porque nessa noite que eu fui excluído do Orkut, nessa noite que eu fui excluído do Orkut, lá da comunidade dele lá, eu olhei para o céu, para a janela, era de noite. Eu falei, gente, como é que você pode olhar para a lua e não ver Deus? Como é que você pode olhar para as estrelas e não ver o Senhor? Como é que você pode olhar para o sol e não ver o Senhor? Aí o Senhor começou a me dar um louvor. Ele é assim, ó. Na lua te vejo, Senhor, no sol sinto teu calor,
Nas nuvens vejo tua face. Porque às vezes você olha e fica assim, a face de Deus ali, né? Você fica imaginando. Tua mão criou todo o universo. Olhando fico perplexo. Tão grande é o seu poder. As estrelas refletem todo esse amor. No trovão sinto teu furor. No mar sinto a calmaria. Quem é esse que a tempestade pode acalmar e o morto ressuscitar com apenas uma palavra? Qual é o nome dele? Jesus. Jesus, nome mais lindo, nome mais puro, nome mais precioso. Esqueci, mas é isso. Jesus, nome mais lindo, nome mais puro, nome mais precioso. Tu és, eu lembrei. Tu és o meu refúgio, a minha força e a minha salvação. Jesus. Glória a Deus. Aí saiu esse louvor. E até hoje eu tenho ele com grande estima, né? E no momento certo, se Deus quiser, ele vai ser gravado. Amém? Consequência da fé. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos, né? A fé, ela gera bons testemunhos para a sua vida. Hebreus 11, 3. Vamos lá? Você pode abrir aí em Hebreus 11, versículo 3. E a gente acabou de cantar sobre isso também. Hebreus 11, versículo 3. Gente, 8h30 já é isso? Caramba. Vou botar o celular aqui para não... 8h30. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, ou o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha, vou ler de novo. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nada existia. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma aí, e o Espírito pairava sobre a face. Imagina um negócio sem nada. Era terra. E aí Deus, ele pega de algo que não existia e de que nunca tinha existido, e ele torna a se fazer. Pela sua palavra. E aí eu pergunto para vocês, onde nós temos fixado os nossos olhos? A fé, ela não é cega, ela tem os seus próprios olhos. Tem gente que diz que a fé é cega, mas não é. Ela tem os seus próprios olhos. E se você vê o que a fé pode fazer, o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Não foque nas circunstâncias, foque no Senhor. Ele é o único que pode resolver todos os problemas imagináveis e inimagináveis. Amém? Porque Ele é suficiente para nós. Como a gente acabou de falar em Mateus 6, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Porque Ele é suficiente para nós. Em 2 Coríntios 4,18 vai dizer: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, né? Mas o que não se vê é eterno.
Para você, meu querido e minha querida, está reservada a eternidade. Mas é a eternidade com Deus. Naquele lugar que Jesus foi dizer: eis que vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Ele foi preparar lugar para todos nós. E é nesse lugar que eu quero estar e eu quero ver vocês nesse lugar. E é pelos olhos da fé. 2 Coríntios 5,7 vai dizer: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? 2 Reis, no capítulo 6, a partir do verso 8, vai nos contar uma história bem legal. O rei da Síria, Ben-Hadad, ele vai sitiar Jerusalém, né? Ele vai dominar todos os reinos. E a Bíblia vai dizer que existe um homem, existe um reino que não tinha sido dominado. E esse homem estava nesse reino, o nome dele é Eliseu, profeta Eliseu. E o rei se perturbava porque todos os planos do rei eram frustrados. Por quê? O Senhor falava para Eliseu tudo que o rei falava no quarto dele, na cama dele. E ele ficou encucado. Falei, gente, quem no meio de nós, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele vai perguntar, quem no meio de nós é o traidor? Porque eles sabem tudo que eu vou fazer, tem alguém contando para eles. E aí eles vão dizer, mestre, senhor, né, lá dele, o rei, o profeta Eliseu, ele sabe tudo o que o senhor fala no seu quarto de noite. Deus, ele falava para Eliseu todos os planos do rei. Então, quando o rei montava uma emboscada, Eliseu, não vai para lá não, que vai dar ruim ali, muda os planos. E aí o rei da Síria ficava frustrado. E aí, o que vai acontecer? O rei vai falar assim, então, acha esse homem e eu quero a cabeça desse cara. E aí, tá lá Eliseu, né, quietinho lá em Dotã. E aí chega, o rei descobre que ele está lá, e à noite ele cerca a cidade. Ele sitia a cidade de Dotã. E aí a Bíblia vai dizer que o moço do profeta levanta bem cedo. Nós precisamos, lava o rosto. E aí quando ele olha aquele monte de carro de guerra, de cavalo, tudo cercado, e ele volta correndo desesperado. Senhor, o que faremos? Estamos cercados, Geazi. Estamos cercados, fica desesperado, o que faremos? Agora é o nosso fim. Aí Eliseu olha para ele e fala, Geazi, maior numeroso é o que estão conosco. O que estão conosco, Geazi, são muito mais. Aí ele olhou, ele contou, peraí, 1, 2, é nós dois. Aí, Eliseu, vamos fazer conta direito. 1, 2. E lá tem um monte, Eliseu. Da onde esses homens que você está vendo? Aí ele ora ao Senhor e pede para que os olhos de Geazi sejam abertos. Cara, que visão sensacional Geazi deve ter tido. Quando ele olhou e viu aquele exército numeroso que estava em favor deles, meu Deus do céu. Os olhos da fé de Geazi foram abertos. E ele pôde ver o quão grande era o Senhor na vida deles. Sabe que às vezes a gente fica tão desesperado com os nossos problemas que a gente não consegue enxergar que Deus é todo poderoso para resolver tudo? É verdade ou não é, gente? A gente fica tão desesperado, eu tenho uma conta para pagar amanhã, né? Eu tenho uma situação, eu tenho uma enfermidade, a gente fica tão desesperado que a gente quer ir para médico, a gente quer pegar dinheiro emprestado, a gente quer fazer, quando na verdade a gente só tem um que pode resolver, é Ele. E eu profetizo sobre a tua vida que nessa noite seus olhos da fé sejam abertos para a glória de Deus, para que você entenda que maior é o que está em você do que o que está no mundo, como a Bíblia vai dizer, porque Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe quem possa contra o Senhor. Ele é poderoso, através da sua palavra Ele fez todas as coisas. E pense em você foi gerado no coração do Senhor. Se você está aqui, foi o Senhor que quis que você estivesse aqui.
E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certa vez Jesus estava na porta do templo, existia um cego de nascença. E aí, naquele momento, os discípulos perguntam: Senhor, quem que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Para que ele tivesse assim nessa situação. O Senhor fala para ele: ele está assim para que a glória de Deus se manifeste nele. Sabe? Tem situação que você vai passar, que eu vou passar, é que é para a glória de Deus se manifeste. Para que a glória de Deus se manifeste e você possa testemunhar. Esse meu vizinho, ele teve a glória do Senhor manifestada sobre a vida dele. Olha que experiência maravilhosa. Eu chamo ele agora de defunto que reviveu. Falo: ô Lázaro, vem cá, ô Lázaro, agora chamo de Lázaro. Ô Lázaro, como é que você está, Lázaro? Morreu, mas viveu, gente. Sabe? Tem situações na sua vida que vão acontecer. Sabe por quê? Jesus disse para você: ó, vai dar tudo bem, ó, você não vai ter problema nenhum, vai estar tudo certinho com a sua vida, você não vai acontecer nada. Jesus falou isso? Não. No mundo tereis aflições. Mas pensa comigo, gente. Pensa comigo. Eu falo do rico, né? Eu tentei ser rico e graças a Deus que eu não fui, viu? Graças a Deus. Sabe por quê? Pensa comigo. Pastor, pagando minhas contas todo em dia, direitinho. O carro que eu quisesse eu trocava, a casa que eu quisesse eu ia comprar. Né? Mulher, qual bolsa que você quer? Essa de 30 mil, toma. Quero avião. Quero ir não sei para onde. Imagina, que vida sem graça, gente. Sem emoção nenhuma. Não tem emoção, rico não tem emoção. O boleto vai vencer, não tem dinheiro, mas vai chegar. É emoção, gente. Isso é emoção. Se não tiver emoção na vida, não vale a pena viver. E outra coisa, se você tem tudo do jeito que você quer, você ia querer morrer? Ia ou não ia? Ia nada. Não é? Você nem aqui ia se atar para ouvir essa palavra. Você ia estar em, sei lá, em qualquer lugar do mundo, nas Bahamas, nas Maldivas, né? Gente, pensa comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. E aí, tem Romanos 8, 38 que diz que nem a morte, nem a vida, nem os demônios, nem os anjos, nada, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que eu te digo que Ele te ama. Não importa o que aconteça com você, Ele te ama e Ele quer o seu melhor. Ele quer o seu melhor. As circunstâncias podem dizer que não, tudo pode dizer o contrário, mas maior é o que está em você. Deus é soberano para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é soberano para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes você está pedindo coisa tão pequena, e a Bíblia vai dizer que você não recebe, que eu não recebo, porque a gente pede mal, a gente não sabe pedir. Então que nessa noite, a fé inunde o teu coração. A fé que está em Deus, a fé que está em Jesus, o nosso Senhor. Ele veio, gente, Ele se fez carne. Ele deixou a sua glória para morrer por mim, pelos meus pecados. E é por isso que eu estou hoje aqui, pastor Rogério. Porque antes de mim existiu alguém que se importou comigo. E que eu darei ao Senhor diante de tantas maravilhas que Ele fez por mim. Certo? O meu testemunho é que a minha vida foi resgatada. Eu já tive experiências terríveis nesse mundo. E não quero voltar para lá. É um lugar que não vale a pena. Sabe a conclusão que eu cheguei? Que nada e nem ninguém merece que você deixe o Senhor. Nada e nem ninguém merece que você abandone o Senhor. Não existe nada e nem ninguém maior e melhor do que o Senhor. Porque tudo que você vai fazer, e talvez você já quebrou, como eu já quebrei, desculpa o termo, já quebrei a cara várias vezes, e cheguei à conclusão, não valeu a pena, não valeu a pena. Sabe?
Então, que você possa, nessa noite, valorizar os mínimos detalhes da sua vida, sobre tudo que você tem vivido. Talvez esteja faltando alguma coisa, como na minha está faltando, mas quando eu olho para o Senhor, e Colossenses 3,15 vai dizer que a paz seja o árbitro do teu coração. E é para isso que nós vivemos. O mundo vive sem paz. Eu atendo clientes que têm muitos recursos, mas às vezes não têm a paz. E não tem nada melhor do que a paz. Eu trabalhei em Niterói, aqui na antiga Casa Mobile, eu era gerente dali e da Rio Decor, 2 lojas de imóveis que tinham ali. Eu tinha 3 patrões. Eu tinha 3 aparelhos de celular. Não era um para cada patrão, não, tá? Mas era terrível, irmã. 3 celulares. Quando tocava os 3 ao mesmo tempo, eu ficava assim, qual que eu vou atender? Do Unité, escolhia um. E aí era problema de loja, cliente insatisfeito, às vezes com atraso de entrega ou algum problema que dava, algum vício. Problema de funcionário. Gente, trabalhar com mulher, desculpa as mulheres, mas trabalhar com mulher é complicado. Isso. Mulher tem TPM, né? Não, tem não. Aqui não tem não. Mulher é uma bênção. Mas trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas. Né? Aí a Bíblia, alguém vai dizer que Jó foi o cara mais paciente da Bíblia. Vocês concordam? E eu não concordo. O cara mais paciente da Bíblia foi Moisés. Aquele povo, 40 anos, pensa. 40 anos murmurando. Ô paciência. É Moisés. Moisés, gente, para pensar. Moisés tinha muita paciência. Jó foi perseverante. Né? Mas paciência de verdade foi Moisés. E eu trabalhava nessa loja, tinha 3 aparelhos. E tinha dia que eu pegava e falava assim, gente, eu não estou me aguentando aqui. Eu explodi. Um índice de estresse grandioso. O que eu fazia? Desligava os 3 aparelhos, ia lá para a praia de Boa Viagem, ali onde o pessoal fica pescando, pedia uma água de coco, ficava sentadinho olhando aqueles aviões subindo, olhando o mar. Por isso que no louvor diz, no mar sinto a calmaria, porque no mar, quando eu olho o mar, eu fico relaxado. E aí ficava meia horinha, gente, 30 minutinhos. Quando eu voltava para a loja, aquela paz, eu já era evangélico, aquela paz que eu precisava ter para resolver um problema, eu tinha. Porque eu estava com a mente fresca. Sabe, porque no momento de turbilhão que você está, no meio de um problema, numa situação, você não consegue pensar. É por isso que no momento, briga de marido e mulher, se os dois começarem a falar na mesma hora, vai dar ruim. A mulher tá braba, deixa ela falar. Fala, mulher, fala. Não é que mulher gosta de falar também, né? E o homem também, quando começa a falar também, né, mulher? O homem fala. E eu custa falar. Mas quando eu falo, eu sou um poço de ignorância. Mulher chega e chora. É por isso que eu não gosto de falar. Eu falo para ela, é por isso que eu não gosto de brigar, mulher. Porque na hora que eu vou falar, eu sou ignorante. Mas ignorante é aquela palavra assim, mas você não... Né? Fala gritando, o homem fala meio brabo, né? E a gente quase não briga, graças a Deus. Já brigamos, porque qual marido e mulher que nunca brigou, gente? Se nunca brigou, tem alguma coisa errada. Você brigou com seu irmão, você brigou com sua mãe, você brigou com seu pai, já brigou já também. Né? Já brigou. Tem alguma coisa errada. Por quê? Tem que se entender. E quando você está num momento de turbilhão, você tem que manter a calma. Quem tem mais experiência, consegue absorver, fica calmo. Deixa a situação apaziguar e no momento certo, fala. Na nossa igreja tem a irmãzinha lá, Lenisiane. Pensa numa mulher calma. Para andar ela é calma. Para falar ela é calma. Ela fala até baixo. Tudo ela é calma. Aí a gente perguntou para o pastor Leandro, que é o marido dela. Pastor Leandro, como é que essa mulher é brigando? Aí ele falou, é do mesmo jeito que você está vendo aí. Aí ela brigar assim, meu amor, não faça isso, meu amor. Aí ele fala que ela espera passar um dia. Aí 1 ou 2 dias. Aí ela fala, ó, não gostei. Mas não gostou de quê, amor? 2 dias já passou, o cara não lembra nem o que ele comeu ontem, né? Aí, meu, não gostei daquilo que você fez, mas aquilo que? Aí ela vai e fala, daquilo. Não,
calma. Eu falei, gente, não dá nem para brigar com uma mulher dessa. Coisa boa. E aí, gente, essa paz a gente precisa ter. E é a paz que o mundo não tem. Eu já dei meu testemunho aqui sobre minha casa que foi vendida e leiloada e vendida. E naqueles dias, a paz que excede todo entendimento que a Bíblia vai dizer, veio sobre a minha vida. É muito bom, gente, você louvar a Deus quando está tudo bem. Muito bom, é fácil. Despensa cheia, carro bom, casa boa, dinheiro na conta, marcar quando saúde em dia, mas quando alguma coisa dessa dá errado, você começa a ter problemas. Mas é nessa hora que você tem que pedir força ao Senhor, porque foi naqueles momentos que eu aprendi a adorar a Deus de todo o meu coração. Porque eu, sinceramente, eu não tinha muitos do que falar, do que adorar o Senhor, porque você olha assim, pô, mas está tudo errado, como é que eu vou adorar a Deus desse jeito? Né? Você fica pensando, né? Mas aí Deus ele vai e fala assim, mas você tem que me adorar exatamente por quem eu sou, não por quem você é ou por qual estado você está. Então, sempre na nossa mente, gente, adore a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer ou o que Ele não pode fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. E sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que a gente tem que o adorar. Adorar, 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 adorar. Eu adoro aquela passagem de Paulo e Silas na prisão. Eles não tinham, aparentemente, motivo nenhum para adorar a Deus. Atos 16. Eles estavam na prisão depois de ter feito o quê? Expulsar o espírito de um espírito de adivinhação, daquela menina, que o cara ganhava dinheiro com ela, e ela ficou por 3 dias atrás dele. Esses verdadeiros são os filhos de Deus, né, que vão em nome de Deus. E estava falando mentira? Ela estava falando a verdade. Mas Paulo ele se irritou no seu espírito e expulsou aquele demônio de adivinhação. E aí o cara ficou tão bravo com ele que pegou, mandou açoitar ele, bater, e lançou eles dois no cárcere privado, lá no cárcere inferior. E quando deu meia-noite, eles estavam fazendo o quê, gente? Louvando a Deus. Qual era o motivo que eles tinham para estar louvando a Deus? Apanhei, fiquei com fome, estou no frio, debaixo d'água, e eu estou louvando a Deus. Mas sabe por que eles louvavam a Deus, pastor Rogério? Porque eles só queriam estar onde Deus estava. Não importasse o lugar. As cartas de Paulo, a maioria foi em prisão, gente. Mas ele só queria, se eu estou na prisão, Deus está comigo. Se eu estou ali, Deus está comigo. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Onde você está, o Senhor está contigo. Ele habita em você. Você é morada do Espírito Santo. E ninguém pode tirar isso de você. Só você mesmo. Por isso, vigie, fique atento. Porque a Bíblia vai dizer que o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor está o Senhor. Ao seu redor está o Senhor. E Ele dá ordem aos seus anjos para batalhar em teu favor. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura e nenhuma condenação há para você. Romanos 8:1. Amém? Que a fé possa inundar o teu ser. Que você possa cada vez mais crescer no Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Então, glorifique ao Senhor nos mínimos detalhes. Eu estava falando aqui, irmã, que a gente, todos os dias da nossa vida, a gente tem que agradecer nos mínimos detalhes. Pelo um pãozinho que você come, pelo um cafezinho que você come, pelo ar que você respira, pela saúde que você tem. Você veio aqui hoje, você tem condições. Tinha uma irmã na nossa igreja, que ela teve câncer, e ela ficou muito tempo sem poder ir na igreja. Irmã Lena. E eu lembro do testemunho dela, o dia que ela foi na igreja, ainda com câncer, né? Mas já um pouco melhor. E ela disse, chorando na igreja,
eu me arrependo todos os dias que eu podia estar aqui nessa casa e eu não vim. Porque enquanto ela estava enferma, ela desejou todos os dias estar e ela não podia estar. O que eu quero te dizer, meu querido e minha querida, não espere que esses dias cheguem, porque o dia mau chega para todo mundo. Não é porque nós somos filhos de Deus, não é porque nós somos escolhidos que o dia mau não vai chegar. Nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos a todas as coisas. Se fosse assim, Paulo não morreria, Pedro não morreria, não seria açoitado, não sofreria perseguição. Nós estamos sujeitos a todas as coisas. Então valorize todos os dias. Quinta-feira eu quero estar na igreja, domingo eu quero estar na igreja, tem terça-feira também? Quero estar na igreja, tem oração? Quero estar lá. Esteja todos os dias que você puder. Porque o dia que você não puder, você vai se arrepender amargamente de não ter vindo e aproveitado todos os momentos que você podia estar com os irmãos. E não existe melhor lugar, gente, para você fortalecer a sua fé do que em comunhão. Porque aqui você escuta testemunho, aqui você abraça o irmão, aqui você sente o calor, aqui o pastor Rogério está cuidando de vocês. Não existe outro lugar no mundo melhor do que estar na presença de Deus. E congregar-vos. A Bíblia diz que é necessário congregar. É necessário que você esteja firmado numa igreja evangélica. Cristo em Casa, eu já vi vários que começaram a Cristo em Casa, a igreja Cristo em Casa, e hoje estão no mundo, infelizmente. E a Bíblia vai dizer que depois que ele sai, o Espírito Santo sai, o diabo vem com mais 7 e faz morada ali. E é muito mais difícil dessa pessoa, o desviado, voltar para a casa do Senhor. Então não deixe, meu irmão, que nada venha esfriar a tua fé. Que nada venha abalar o que está em você, porque você é mais que vencedor, você é menina dos olhos de Deus. Você sabe o que é menina dos olhos, né? Essa bolinha do meio, que toda vez que alguém vai botar o dedo, você pisca na hora, ou então você bate. É assim, você é intocável. Ninguém pode tocar em você. E o Senhor, Ele te guarda debaixo das suas asas, assim diz a palavra. E ele diz que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Então, toda vez que você estiver angustiado, precisando de socorro, clame ao Senhor, que só Ele pode te livrar de todos os males que pode te acometer. Amém? Receba essa palavra no teu coração, firme no Senhor, esteja firme, ajude o seu pastor, o pastor Rogério. Fale do amor de Jesus. Deus conta com vocês. Deus não conta só com os pastores, não, gente. É cada um de nós. Para disseminar o Evangelho, para cada um de nós espalhar o Evangelho, divulgar o Evangelho. A Bíblia vai dizer para a gente pregar o Evangelho. E pregai o Evangelho a toda criatura. Não está dizendo, diáconos vão, pastores vão, todos. Ide e pregai o Evangelho. Seja testemunho na sua casa, seja testemunho no seu trabalho, seja bom testemunho no seu colégio, onde você trabalha, onde você for. Não perca oportunidades de pregar o Evangelho. Não perca oportunidade. Hoje mesmo, na fila do mercado, eu pude falar do amor para uma pessoa, porque ela deu liberdade. E, gente, a Bíblia vai dizer que a criação aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está sedento de algo que eles não têm. A irmãzinha hoje estava falando, gente, eu tenho tudo do melhor. A irmã não, a mulher, né, na fila estava dizendo, eu tenho tudo do melhor, mas eu tenho uma angústia tão grande dentro de mim. E eu falei, sabe o que acontece? Todos nós temos um vazio dentro de nós, que só pode ser preenchido com Deus, com a presença de Deus. E comecei a pregar para ela ali, falar do amor de Jesus, falei para ela procurar uma igreja, para ela ouvir a palavra, né? Para ela se firmar em algo que possa ajudá-la. E eu tenho certeza que a semente foi lançada e a palavra de Deus diz que quem convence é o Espírito Santo, né? A minha parte eu fiz, né? Faça a sua parte também. Vamos fazer, não vamos deixar a oportunidade passar. Porque todo dia e toda hora tem alguém sedento por Deus, precisando de uma palavra de Deus. E às vezes você deixa de ser boca do Senhor em muitos lugares, sabia? Então seja a boca do Senhor,
seja a presença do Senhor, seja as mãos do Senhor aqui nessa terra, tá? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, pastorzão. Amém. Glória a Deus.